Meu sogro me falou que ele não quer mais saber nem de mim, nem dos meus filhos na casa deles, porque segundo eles, nós estamos dando muito gasto. Bom, eu já sou casada há 10 anos. Quando eu me casei, eu saí da minha cidade pra morar com meu marido na cidade dele. E acabei com isso afastando, ali da minha família e me aproximando dos pais do meu marido, que eram uma referência ali de família pra mim naquele lugar. E durante o nosso casamento, nós tivemos 2 filhos. E assim, já na primeira gravidez, que foi com 2 anos de casado, o meu marido, ele conseguiu um emprego muito bom, porém ele viajaria muito. Só como nós estávamos precisando, eu concordei com essa nova realidade, E desde quando nós começamos a nos relacionar, nós já tínhamos o hábito de ir até a casa dos meus sogros ali no final de semana, pra almoçar, jantar e ficar lá com eles. E agora, com o meu marido viajando direto, e às vezes passando até um mês fora, e até quando ele não tem uma viagem longa, as viagens são marcadas geralmente no final de semana. Então eu continuei fazendo isso, indo até a casa dos meus sogros, porque eu não gostava de ficar sozinha nos finais de semana e eu não tinha amizade com mais ninguém, E aquilo me fazia bem ficar ali com eles. Então continuei dessa forma pelos anos à frente. Só que há 3 meses atrás, era um sábado de manhã, e eu já acordei ali limpando a casa, tudo porque eu sabia que à noite eu e as crianças iríamos pra casa dos meus sogros, como de costume, e o meu marido estava viajando. Eu fui pegar o meu celular ali pra mandar bom dia pro meu marido e vi que tinha uma mensagem do meu sogro. E na mensagem, ele já falava assim que ele não queria mais saber nem de mim, nem das crianças na casa dele nos finais de semana, não, porque ele tinha feito as contas e nós estávamos dando muito gastos, e ele não queria mais isso, que já tinha passado da hora dele cortar. Nossa, eu me senti péssima ali, sabe? Eu não respondi nada. E quando foi à noite, eu fiquei em casa ali com os meus filhos, nós jantamos, estourei uma pipoca e nós estávamos ali assistindo filme. As crianças, elas até perguntaram, dos avós, só que eu não falei a verdade pra eles, Só falei que aquela noite era nossa, tal, e continuamos. E o meu marido, quando ele tá viajando, ele sempre me liga à noite, pra dar boa noite, pra saber como foi o dia. E nessa noite não foi diferente. E quando ele me ligou, ele achou estranho de eu estar em casa, E perguntou por que eu não tinha ido na casa dos pais dele. Ali, eu achei assim que não tinha que mentir pra ele, Contei tudo o que tinha acontecido. Falei pra ele da mensagem que meu sogro tinha me enviado, que eu tava super chateada, mas ok, Cara, meu marido, quando eu falei isso, ele ficou assim, extremamente bravo. Ele ligou, falou um monte pros pais dele. Só que o pai dele, depois disso, ele me mandou uma mensagem acabando comigo, falando que eu queria criar atrito entre eles, o pai e a mãe dele e o filho, falando que eu sou folgada. Acabou que virando aquela bola de neve, Porque o meu sogro mandou essa mensagem, meu marido brigou mais ainda depois. Meu marido, na mesma hora, já mandou um pix pro meu sogro de um valor até que alto ali, que nós tínhamos na poupança, falando que era pra pagar a comida que eles gastaram. O meu sogro foi e devolveu, falando que ele não precisava de esmola. E desde então tô desse jeito. Agora os meus sogros não conversam mais comigo, nem com meu marido. As crianças sentem falta dos avós, E ficam perguntando ali deles o tempo inteiro. E eu percebi que o meu marido tá super chateado, porque de fato ele é bem apegado aos pais. Então eu trouxe a minha história, assim, porque eu tô me sentindo péssima. Sabe, eu tô me sentindo culpada em ter falado pro meu marido sobre a mensagem do pai, E ter causado tudo isso. Só que naquele momento, eu só tinha meu marido pra desabafar, Eu tava chateada porque eu amo os meus sogros. Eu nunca pensei que eles fariam isso, até mesmo porque eles têm uma condição financeira assim muito boa. Então eu nunca achei que nós estávamos dando tantos gastos assim. Mas agora eu penso que eu não devia nem ter falado. E ao mesmo tempo eu penso que se eu não falasse, qual desculpa que eu iria usar pro meu marido para justificar não ter ido na casa dos pais. Então eu gostaria de saber de vocês, Vocês acham que eu fiz errado em falar? Porque eu sinto falta deles, Eu sinto falta dos meus sogros. Eu gostaria tanto de mudar essa situação, só que eu não sei como. Então, se você tiver aí uma sugestão do que pode ser feito, para que a gente possa voltar a falar com eles, para que possa ter uma convivência, sério, eu te agradeço de coração. É isso. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo. Curte aí, dá tua opinião pra essa seguidora, o que vocês acham que ela deve fazer. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. Minha irmã sabia que meu namorado me traía e ainda acobertava ele. Essa história aconteceu ano passado. Conheci esse rapaz na minha faculdade, nós estudávamos juntos. E logo quando nós começamos a namorar, eu apresentei pra minha família, ele me apresentou pra família dele e todo mundo se gostava muito. Ele e a minha irmã, eles eram muito amigos mesmo, sabe? E eu adorava ver que eles tinham uma amizade bacana e, a gente fazia tudo junto, sabe? A gente saía em grupo, a gente saía sozinho e tal. Era muito bacana. Bagunçavam direto, assim, um com o outro, sabe? Era uma amizade muito legal que eles tinham e eu, como irmã, adorava aquela amizade. Adorava que a minha irmã, minha melhor amiga, se dava muito bem com meu namorado. Depois de alguns meses da gente namorando, começou a surgir uns boatos de que ele estava me traindo. Algumas pessoas começaram a falar pra outras pessoas, que começaram a falar pra outras pessoas, até que chegou no meu ouvido.
Só que eu sempre fui muito ligada nessas coisas, sabe? Então quando chegou a primeira fofoquinha no meu ouvido, na mesma hora eu já fiquei atenta, na mesma hora eu já comecei a procurar pra saber se era verdade ou se não era. É que a forma que eu descobri foi a pior de todas pra mim. Eu preferia 1000 vezes ter visto ele com alguém do que pela forma como eu descobri. Eu já tinha desistido de olhar o celular dele porque nunca tinha nada, então eu pensava, se ele tá me traindo, ele apaga tudo. Então, tipo, eu já tinha desistido de mexer no telefone dele. Até que um dia eu tava fazendo a edição de um vídeo e tal, e eu precisava de outro telefone pra utilizar o áudio desse telefone. Consegui fazer toda a edição e a gravação do vídeo. E eu pedi o celular emprestado da minha irmã. Me emprestou super de boa. E isso eu gravei o vídeo e tal. Quando eu fui enviar o vídeo do celular dela pro meu, eu fui enviar pelo WhatsApp, eu vi que tinha uma conversa dela com meu namorado logo embaixo. A última mensagem que tava assim na tela, tava escrito: a fulana quer te ver hoje. Eu achei aquilo muito estranho, porque a minha irmã não tinha me falado nada, ele não tinha me falado nada, eu não sabia quem era aquela fulana que ela tava falando, então eu achei muito estranho. Eu abri a mensagem e quando eu fui ler as conversas dela com meu namorado, era a minha própria irmã marcando o encontro dele com uma outra menina, que inclusive já tinha ficado com ele várias vezes, e todas as vezes acobertado pela minha irmã. Parte 2. Gente, quando eu vi, eu fiquei muito arrasada. Primeiro, eu não tava acreditando naquilo, tipo, a minha própria irmã, sabe? Eu não tava nem arrasada por ele, porque a gente já vê tantos casos por aí que a gente, tipo, já acha até normal ser traída, sabe? Mas quando eu vi que a minha irmã tava ajudando ele, aquilo foi como uma faca no meu coração, sabe? Eu saí do quarto desesperada, eu saí do quarto gritando, xingando, joguei o telefone dela em cima dela, o telefone bateu nela, depois bateu no chão e trincou a tela todinha, porque ela tava sem película nessa época, ela ficou todo trincado, e ela ficou tipo, por que tu fez isso, o que tá acontecendo e tal, porque na hora eu tava tão nervosa que eu só sabia gritar, eu só sabia xingar ela, eu só sabia ir pra cima dela, então ela tipo, ainda não tinha entendido o que eu tinha visto, sabe, até que os meus pais vieram e me tiraram de cima dela, me separaram dela, e foi que eu fui falar o porquê que eu tava fazendo aquilo, e eu disse pros meus pais que meu namorado estava me traindo e que ela estava cobertando ele. Os meus pais também ficaram tipo, como é que tu faz isso com a tua irmã? Aí na hora ela começou a chorar, começou a pedir desculpa, começou a se vitimizar, ia me contar, mas não sabia como, que não sei o que. Começou a meio que tentar dizer que ela tava tentando forçar ele a me contar, sabe? Mas as conversas que eu vi faziam outra coisa completamente diferente. Era literalmente ela marcando o encontro. Eu não vi uma mensagem sequer dela falando pra ele me falar ou coisa do tipo. Não adiantava aquela pose de vítima dela, sabe? Eu fiquei com muita raiva, fui embora pra dentro do meu quarto, me tranquei, passei a noite toda chorando, passei a noite toda arrasada. No outro dia de manhã, os meus pais vieram conversar comigo, mas assim, pai é pai, né? Mãe é mãe. Falaram, ah, tua irmã tá arrependida, foi uma bobagem de menina, não sei o quê. Passando a mão na cabeça, né? E querendo que eu perdoasse ela. Mas eu não perdoei. Inclusive, até hoje a gente não se fala. A gente mora na mesma casa, mas a gente não se fala. Coitada da minha mãe, ela sofre com isso, mas eu realmente não consigo perdoar minha irmã pelo que ela fez. Com relação ao meu ex-namorado agora, é claro que eu fui pra cima dele, é claro que eu fui brigar, que eu fui xingar, eu fui bater, eu fui espernear e tal. Ele ainda tentou defender minha irmã também, falando a mesma coisa que ela falava pra ele me contar e tal. Mas, gente, não adiantava. Eu vi as mensagens. Era tipo ela falando assim, ah, a fulana quer te ver hoje, vai dar. Isso era ela pedir pra ele me contar? Não era nunca. Então não adiantou. Eu terminei meu relacionamento com ele. Ele também passou muito tempo me perseguindo, muito tempo vindo atrás de mim, pedindo desculpa, chorando, implorando e tal. Mas eu realmente não perdoei ele e não perdoei a minha irmã. Ele tá namorando com outra menina hoje, mas de vez em quando ele ainda me manda mensagem pra vocês verem o nível de pessoa que ele é. Então eu não duvido que, coitada da menina, ele tá traindo ela com todo mundo, mas enfim, eu tô seguindo a minha vida, não tô deixando mais isso me afetar de forma nenhuma. É claro que eu fico triste pela minha situação, minha e da minha irmã, afinal nós éramos muito amigas, mas foi ela que procurou isso. Enfim, essa é a minha história. E foi isso. Meu marido chegou em casa desesperado me pedindo pra poder salvar o emprego dele. Eu era casada há 10 anos com o Juju. Tinha uma empresa na minha cidade, eu morava em cidade pequena, que todo mundo queria trabalhar lá. E era muito difícil de você entrar lá, porque realmente era a única empresa grande na cidade. Então ela tava sempre com muita gente. Só que ele conseguiu essa vaga, tinha mais ou menos uns 2 anos, e ele tava muito feliz. A nossa vida tinha melhorado muito, amor. Ele tava começando a graça, o Senhor olhou pros pobres e falou, chegou o seu momento, ele estava ganhando bem. Até aí tudo ótimo. Depois de 2 anos trabalhando nessa bendita dessa empresa, eu fui um dia levar o café da tarde, porque ele não poderia vir, né? Geralmente ele almoçava e tomava o café da tarde em casa e depois voltava pra trabalhar, porque ele pegava de tarde até de madrugada.
Então ele pegava o almoço e depois ele pegava o café da tarde. Só que a demanda do trabalho tava muito grande, segundo o Juju não podia vir, que não sei o que, que não sei o que lá, inventou uma desculpinha, fui lá levar o bolo. Acabei encontrando uma galera, encontrei ali o chefe dele, né, ele me apresentou, o chefe dele foi super simpático, era um cara bem abençoado, sabe, assim, era um coroa que tu olha e fala, não é nem pelo iPhone, era esse estilo aí. Tranquilo, deixei o bolo lá pra ele, fui pra casa, não deu 10 minutos, o meu marido volta atrás de mim. Sabe que o meu marido ia trabalhar à madrugada, então tipo, eu fiquei, ué, não entendi. Ele tava esbaforido, desesperado, ele veio correndo atrás de mim. E eu falando, o que foi? Aconteceu alguma coisa, achei que será que ele tava passando mal. E ele falou, a gente precisa conversar. Você precisa salvar o meu emprego. Eu fiquei olhando pra cara dele sem entender o que tava acontecendo. Eu, calma, Juju, o que foi? O que eu posso fazer por você? E aí ele começou a hablar. Só que o problema é que eu acabei falando demais. Começou a chorar, falando, eu não acredito que eu vou ter que passar por isso, porque isso é uma humilhação, mas eu não tenho escolha, você sabe como eu demorei pra poder conseguir esse emprego, eu não queria pedir isso pra você, e eu comecei a ficar nervosa, falando o que foi, e ele falou, eu não devia ter pedido você pra poder ir lá levar o bolo, porque o meu patrão viu você e gostou de você. Eu falei, veio um problema, porque eu sabia quem era o patrão dele, gente. Eu conhecia o patrão dele. Não tinha visto ele pessoalmente, mas eu sabia quem ele era, por um motivo muito crítico. Errei, fui moleca. E aí ele falou que assim que eu saí, o patrão dele conversou com ele assim, gente, coisinha de 5 minutos, e falou pra ele que queria ter uma noitezinha com a maravilhosa aqui. E que se ele conseguisse essa proeza, uma única noite, ele só queria experimentar do pecado de tudo isso, ele teria um aumento de salário e que se eu não aceitasse, ele seria demitido. Olha se não pode meter um processes. Pode. Só que aí é aquilo, cidade pequena, as pessoas precisam de emprego, meu marido demorou muito pra conseguir aquilo, não queria perder. E aí ele queria que eu furiasse com o chefe dele pra ele conseguir a promoção, né, um aumento e continuar no emprego. O chefe dele meteu isso sério, gente. O cara tava acostumado a ter o que ele queria. Acho que eu fiquei em choque olhando pra cara dele assim. Você tá pensando que eu sou o quê, querido? Você tá pensando que eu achei Juriscleia no lixo, irmão? Não, não é assim, não. Aí, amor, que ele começou a chorar mesmo. Eu fiz a cínica falando que eu não podia, que eu não sei o que. Ele falando, amor, pelo amor de Deus, vai ser uma única noite. Eu autorizo, que não sei o que. Ele não é feio. E começou a tentar me convencer. Só que, gente, eu não podia. Entendeu? Porque aí ia muito contra os meus princípios. Eu sei que a gente começou a discutir, porque ele falou, eu não acredito que você não vai fazer isso por mim, eu não acredito. E eu falando pra ele que não dava. E ele começou a questionar o porquê que não dava, sendo que ele tava autorizando. Eu falando que não dava, Juju não entendia. A gente começou a discutir, as coisas começaram a fervilhar, a pipocar, eu comecei a ficar nervosa, acabei falando. Eu não posso, porque eu já sou amante do filho dele. O filho dele, sabe? O filho dele era conhecido de uma amiga minha. E a gente foi na casa dela uma vez, ele tava lá, ele acabou gostando de mim, a gente começou a conversar. Começou a rolar umas coisas assim de vez em quando, gente, de vez em quando. Então não tinha como eu ser amante do pai dele, porque eu já era amante do filho dele. Só que eu podia ter falado isso pro meu marido? Claro que não. Não podia. Juju surtou, ficou ofendido com esse chifre, o outro chifre ele não ia se importar, mas ficou ofendido com esse chifre, né? E aí a gente terminou, né? Ele brigou comigo, começou a falar que eu não prestava, não sei o que. Gente, olha que eu acho duvidoso. Ele me pediu pra poder... Entendeu? Furifar com o patrão dele, aí só porque eu tava furifando com o filho do patrão dele não tava bom. Fez o ofendido, separou de mim, perdeu o emprego. E aí hoje em dia eu estou casada com o filho do patrão, ex-patrão dele. Entrei pra família. Aí eu teve que me aceitar, né? Fazer o quê?